Fala galera, beleza? Começando mais um Me Ajuda, episódio 2 da nossa série. Hoje a gente vai falar sobre 3 dúvidas, que foram enviadas aí ao longo dessa semana. A primeira dúvida do Lucas, né? Oi Bruno, eu sou o Lucas, tenho uma dúvida sobre o uso do CFI na interpretação de invariância. A história é assim, fiz uma análise fatorial confirmatória e o CFI foi de 0,93. Como dizem, até aí tudo bem. A minha dúvida é que na análise da invariância, o CFI caiu para 0,88 no configural. Li que isso pode acontecer, mas por quê? Ambos os casos não seriam parâmetros livres? 2. Nesse caso específico da minha análise, eu digo que nem atingi a invariância configural e nem sigo com as demais análises, ou sigo, já que as diferenças no CFI ao fixar as cargas e os interceptos é bem pequena. Então vamos lá pessoal, vamos começar a comentar essa dúvida aqui a partir de agora. Então Lucas, eu marquei aqui alguns pontos importantes, tá, do teu e-mail. Você fez uma análise fatorial confirmatória, né, e o CFI no modelo inicial ele foi bom, né, 0,93. Só o que acontece? Quando você fixa, né, esse modelo para ele ser invariante entre os teus grupos, né, eu não sei exatamente quais grupos são esses, mas quando você fixa ele para ser equivalente, né, aquela mesma estrutura, que é o que testa o modelo configural, ele cai para 0,88, né? Então assim, você tem razão, né? Você argumenta aqui, li que isso pode acontecer, mas por quê? Ambos os casos não seriam parâmetros livres? Então, os parâmetros no modelo configural eles são livres, mas o que são os parâmetros? São as cargas fatoriais, os interceptos, a variância e covariância dos traços latentes, o erro da medida, e isso realmente a gente não fixa nada no modelo configural. Só que no modelo configural ele vai testar se a estrutura que você está dizendo que existe, ela é uma estrutura aceitável para as suas duas amostras. Então basicamente assim, a rigor você, entre aspas, fixa a estrutura, né? Você diz que aquela quantidade de fatores que você está setando e aqueles itens específicos para cada um desses fatores, essa estrutura ela é a mesma para os diferentes grupos. Então, no modelo configural, quando você faz isso, ele cai, né? O CFI cai de 0,93 para 0,88. Então, ele não é acatado, né? Porque para ele ser acatado, o CFI ele não poderia cair para abaixo de 0,92, né, que é o ponto de corte que a literatura sugere, né, uma queda máxima de 0,01. Então, nesse caso, o teu modelo configural ele já foi reprovado. A tua estrutura ela não é plausível para os teus grupos, beleza? Nesse caso específico, você deve seguir, já que quando você fixa as cargas fatoriais e os interceptos, o CFI cai muito pouco. Na verdade, não. Vejam que o CFI, né, nos passos seguintes, né, que seriam a invariância métrica, a invariância escalar, o CFI, né, quando você fixa as cargas fatoriais e os interceptos, eles caem pouco, mas eles já caem pouco de um modelo equivocado, né? Então, você não pode seguir para os próximos passos se você já teve aí uma rejeição no modelo configural, né? Então, a ideia, né, que muitos autores sugerem é que você, antes de fazer a multigrupo na sua amostra inteira, você rode, né, uma análise fatorial confirmatória simples para cada um dos grupos, porque aí você vai entender com mais facilidade onde é que está os problemas, né? Para qual grupo está o problema, para qual grupo a estrutura que você está setando não está funcionando, e a partir de algumas informações, como por exemplo os índices de modificação, você pode tentar encontrar aí qual é a melhor estrutura para cada um dos grupos e eventualmente você tentar encontrar uma estrutura que seja equivalente, né? Uma estrutura que seja aceitável para as suas duas ou enfim, né? Para a quantidade de amostras que você está testando, beleza? A segunda dúvida aqui, pessoal, é da Clarissa, né? A Clarissa mandou um e-mail dizendo assim: Bruno, eu estava assistindo a sua aula de modelagem por equações estruturais na Mimic. Para verificar se a variável não impacta no construto de itens, coloco todos para regredirem, serem explicados pela variável que quero controlar. E se a variável for significativa, o que é que eu faço? Valeu, estás fazendo uma enorme contribuição ao avanço da psicometria no Brasil. Obrigado, claro, pelo elogio. Vou responder tua dúvida agora, tá? Então, a Mimic ela é uma técnica para você testar em que medida uma variável externa ela vai influenciar a resposta do sujeito aos itens, né? Então ela é uma técnica de DIF, né? De Differential Item Functioning. Ela é uma técnica que vai avaliar viés, né? Então eu coloquei aqui um gráfico na direita de uma estrutura fatorial
composta por 4 itens, né? O que é que você faz na Mimic? A primeira coisa que você faz é, você vai ter uma variável externa, né? A sua variável de controle, a sua variável que você quer investigar se causa o viés de resposta. A primeira coisa que você faz, né, nesse exemplo aqui é sexo, você vai regredir ela no traço latente. Tá? Então você controla, né, você avalia a influência do sexo no traço latente. Veja que essa relação direta aqui, né, o efeito direto da variável externa na variável latente, ela pode ser significativa ou não. Não tem problema se ela for significativa, afinal de contas isso pode ser um efeito legítimo, né, pode ser uma relação legítima que existe entre essas variáveis. Então não se preocupa com significância ou não dessa associação. Tá? Agora, para você avaliar o viés de resposta aos itens por causa do sexo, depois que você controla esse impacto aqui, você começa a levar para os itens, né? Então você coloca, né, efeito direto do sexo nos itens. Como o efeito do sexo já está controlado aqui no fator, a ideia é que se alguma dessas setinhas aqui ela for significativa, né, se você tiver um efeito significativo aqui na sua variável externa nos itens, isso sim representa um viés de resposta. Tá? Então, os efeitos significativos dos itens representam o viés de resposta. Você precisa ter um cuidado quando está fazendo a Mimic, que esse modelo completo aqui, ele é um modelo não identificado, né? Você não tem graus de liberdade suficiente para você rodar ele, tá? Então, existem duas formas que eu conheço que você pode setar, né, digamos assim, para você rodar o Mimic. A primeira forma é, você escolhe um desses itens aqui e estipula que um desses itens aqui, o efeito de viés não existe. Então, você fixa uma dessas cargas aqui para 0, tá? Então você fixa para 0. Isso é uma limitação, né? Porque você está fixando um determinado item para 0, mas pode ser que esse item ele tenha viés de resposta, né? Então isso enviesa um pouco os teus resultados. Uma outra forma de você avaliar, né, quais são os itens que têm viés de resposta é, mais uma vez, trabalhando com os vieses de modificação, ou, desculpa, com os índices de modificação. Você coloca a variável sexo aqui e regride ela no fator, e através da observação dos índices de modificação, você vê se os índices de modificação estão sugerindo que alguma regressão aqui deva ser feita do sexo para alguma dessas variáveis. Se o índice de modificação sugere, né, solicita que uma regressão seja adicionada da covariável nos itens, então é porque isso aí você está encontrando um viés claro, né? E aí o que é que você deve fazer diante disso, né? Bem, tem várias questões aí a serem pensadas, né? A primeira coisa que, em geral, se pode fazer é a exclusão dos itens que está com viés de resposta, né? Porque aí você passa a ter uma escala um pouco mais aceitável, digamos assim, para os teus grupos, né? Mas é óbvio que a simples exclusão de itens ela pode ser problemática, porque você pode, sei lá, eventualmente retirar um item que é muito importante para o fator, ou dependendo da quantidade de itens que tiver viés de resposta, você vai ficar com uma escala, se você excluir todos, você pode ficar com uma escala muito reduzida e acabar perdendo validade, né? Perdendo poder explicativo dessa variável, enfim, né? Tem algumas questões que você precisa avaliar teoricamente sobre a exclusão desses itens. E uma coisa que você pode testar também é você gerar, eventualmente você computa no seu banco de dados o score fatorial controlado pelo viés, né? Então isso é relativamente simples, né? Na medida em que você coloca aqui na medida em que você seta aqui esse modelo que você encontra, né, onde é que estão os vieses, você consegue gerar o score fatorial controlando pelo viés de resposta, tá? Tem um artigo que eu vou mencionar aqui nos comentários aí, de onde você estiver vendo esse vídeo, que eu e o Felipe Valentini, a gente realiza, né, uns procedimentos de Mimic, e a gente mostra, né, a gente, enfim, faz a gente gera os scores fatoriais controlando por esse erro, né? Então a gente tem aí, inclusive, uma forma de avaliar o quanto esse viés ele está impactando na estimação do traço latente, né? É um artigo, enfim, tá aí embaixo, tá? Na descrição. A terceira dúvida, pessoal, então é do Samuel, né? Samuel escreveu, né, Me Ajuda, né, cheio de perguntas. O que são correlações policóricas? De onde vem isso? Para que serve? Por que ninguém fala disso? É muito complicado.
o que a gente precisa saber sobre ela? Então vamos lá. As correlações policóricas, elas são uma transformação das correlações de Pearson. As correlações de Pearson, elas partem do pressuposto de que cada um desses números que se existe, né, na matriz de correlação, eles têm uma natureza intervalar, uma natureza escalar. Então, para você entender, né, a natureza escalar ou intervalar, ela pode ser facilmente representada aqui por essa régua, né? Então, na régua, a diferença de 0 para 1 é exatamente a mesma diferença de 11 para 12, que é apenas 1 centímetro. E 1 centímetro ele não muda, ele é padrão, ele é completamente estável, né? Existe um intervalo muito claro, mensurável. Nas pesquisas, quando a gente trabalha com escalas Likert, isso não existe, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que a diferença de pontuação da pessoa que respondeu 1 e 2 na escala Likert é a mesma diferença de quem respondeu 4 para quem respondeu 5. Embora numericamente a gente tenha uma diferença de 1 ponto, em termos de traço latente, a gente não tem condições de garantir com exatidão que essa diferença de 1 para 2 é exatamente a mesma diferença de 3 para 4, que é exatamente a mesma diferença de 4 para 5. Então, na verdade, com as escalas Likert, a gente tem uma coisa chamada ordem. A gente sabe que um é maior do que o outro, mas a gente não tem como garantir exatamente a precisão e a estabilidade dessa diferença, né? A equivalência precisa dessa diferença. Bem, então as correlações policóricas, elas vêm justamente para corrigir isso, né? Então elas são matrizes de correlação para dados ordinais e não dados escalares ou intervalares, tá? E aí existem várias outras matrizes de correlação para dados ordinais, como por exemplo a própria matriz de correlação de Spearman, né? Só que existem diferenças cruciais entre as matrizes de correlação de Spearman para as matrizes de correlações policóricas, né? Inclusive Pearson era extremamente crítico a Spearman, né? Não sei se vocês sabem, mas existem brigas históricas aí entre esses dois autores, né? Então assim, se você quiser ir um pouco mais a fundo sobre essas questões de matrizes de correlação policórica versus matriz de correlação de Spearman, eu vou deixar 2 artigos aí embaixo na descrição desse vídeo para você ler, que são desse cara aqui chamado Joachim Ekstrom, né? Então ele tem 2 artigos aqui que são extremamente conhecidos, né, que discutem bastante aí as propriedades desses dois tipos de correlação. E em um desses artigos aqui, né, ele coloca, né, uma nota que foi escrita pelo Pearson, criticando assim ferozmente as matrizes de correlação de Spearman, né? E ele diz o seguinte, ó: o Dr. Spearman, isso aqui é Pearson, tá? Pearson criticando Spearman. O Dr. Spearman propôs que a classificação Rank na população de qualquer variável seja considerada em si mesma a medida quantitativa da variável. E ele passa a correlacionar as classificações, os Ranks, como se fossem medidas quantitativas, sem nenhuma referência ao verdadeiro valor da variável. Isso me parece um passo retrógrado. Até agora, lidamos com o grau ou a classificação como um índice para a variável, e transformar a classificação em uma unidade em si não irá falhar, acredito, a levar a um equívoco grave. Então vejam que as correlações de Spearman, elas transformam o score do sujeito numa ordem, em rank, né? Quem é maior que quem, e ele passa a atribuir um novo número, né? Então, o menor score ele vai atribuir número 1, o segundo menor score ele atribui número 2, e são esses números transformados que a matriz de correlação de Spearman relaciona. Spearman é extremamente contrário a isso, né? Então, a lógica da matriz policórica é diferente, tá? Ela é diversa, ela não faz essa transformação em rank, tá? Então vamos voltar aqui para a tua pergunta. Para que serve? Eu acho que eu já respondi. Por que ninguém fala disso? Então, eu acho, na verdade, assim, que muita gente fala disso, né? Mas eu acho que o maior problema, né, do porquê essas técnicas elas não serem tão usadas ou tão conhecidas é porque a josta, né, como diria o Pasquale, a josta do SPSS não coloca isso como padrão, né? Então, assim, muitas vezes por não ter a técnica no principal programa, faz com que ele acaba não sendo tão popular. Mas na verdade, assim, se você for para qualquer outro software um pouquinho melhor do que o SPSS, isso vai estar lá como base, né? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, é o Factor, né? O Factor, na minha opinião, é o melhor software para você realizar análise fatorial exploratória, né? Então, quando você vem aqui, né, para configurar uma análise, olha quem está aqui, ó.
Matrizes policóricas, correlações policóricas ou tetracóricas, né? Também tem a matriz de correlação de Pearson aqui. Então vejam, ó, que é só um clique, você já trocou a forma como ele vai entender os seus dados, tá? Teve esses dias, né, eu falei um pouco sobre aprender psicometria e R, né? O R também ele é um software que facilmente você pede lá qual é a matriz que os seus dados devem ser avaliados, né? E eu falei um pouco, né, da dificuldade do R em ser utilizado em larga escala, né? E o Pedro, né, o Pedro Afonso Cortez, ele comentou, né, assim, que ele gosta muito, né, de interfaces visuais, né, assim, do R no SPSS. Então, por exemplo, se você trabalha com SPSS e você quer implementar matrizes de correlação policórica, né, nas suas análises, existe aqui, né, alguns softwares, né, alguns macros em que você simplesmente consegue integrar o R ao SPSS, né? Então eu vou colocar também aqui esse link aqui do blog do Pedro, onde ele mostra, né, aqui como se faz isso, né, como é que você adiciona uma extensão do R no seu SPSS, e aí você vai ter aí uma série de possibilidades de rodar, né, análises fatoriais ou enfim outras análises também com métodos mais complexos, incluindo aqui, ó, matrizes policóricas, tá vendo? Então, na verdade, Sam, não é que pouca gente fala sobre isso, né? E também não é complicado, é só porque o SPSS não tem isso como padrão. Então eu acredito que isso é a grande razão, tá? E o que a gente precisa saber sobre ela é que ela é uma matriz de correlação adequada para dados ordinais. Então era isso. Tem uma série de detalhes, né? Assim, a rigor, as matrizes de correlações policóricas, elas surgem da teoria de distribuição bivariada normal, então ela não é isenta de viés dependendo da distribuição dos teus dados, mas aí para a gente aprofundar nisso eu gravo um vídeo depois e também tem os artigos aí do Extron que estão aí embaixo na descrição, beleza? Era isso então, fiquem bem, um abraço. Quem estiver vendo esses vídeos e quiser comentar e quiser perguntar, né, fazer novas questões, manda aí as questões, hashtag me ajuda, escreve aí embaixo, ou enfim, me encontra de alguma forma por e-mail também, me escreve que a ideia é que a gente possa responder para todos vocês, tá bom? Valeu, quem ainda não curtiu o canal, curte, ajude aí a fazer o canal crescer e a divulgar esse material, beleza? Abraço pessoal, fiquem bem.